Já se foi o tempo em que cuidar da administração de um condomínio era um extra para alguns. Há um projeto de lei no Congresso que visa regularizar a profissão de síndico profissional. Atualmente existem profissionais capacitados nessa função que podem ser uns moradores. Há 10 anos, seu Júlio é síndico do prédio onde mora. Uma rotina que envolve a administração de 160 apartamentos. A principal é a gente fazer a vistoria, saber se todos os departamentos, se todos os setores estão funcionando adequadamente, corrigir aquilo que apresenta algum problema, além de cuidar da parte burocrática, que são os pagamentos, os contratos que a gente faz com os prestadores de serviço e assim por diante. É uma rotina até bastante intensa. O trabalho remunerado passou a funcionar como ocupação depois da aposentadoria. Se eu me disponho a ser síndico, eu tenho que saber que eu tenho que ter disponibilidade. Mas uma nova profissão está mudando a maneira de administrar condomínios. É a do síndico profissional, um funcionário terceirizado contratado especialmente para exercer esta função. Eu acho que o síndico profissional, na maioria dos casos, ele já atua em outros condomínios, ele já conhece os determinados problemas que são bastante recorrentes na maioria dos condomínios, então ele consegue agir de uma forma mais, vamos dizer, categórica na resolução dos problemas. Se a gente tiver um síndico profissional que esteja presente no condomínio, talvez seja o melhor dos dois mundos. E a gente tem essa intimidade de chegar e conversar com ele está sempre presente. Mas também profissionalizar essa função eu acho importante. Mas como evitar conflitos quando o síndico deixa de ser um morador do prédio? O artigo 1348 do Código Civil estabelece as funções do síndico. Cabe a ele representar ativa e passivamente o condomínio, ordenar a realização de obras e serviços, convocar Assembleia Geral, mediar problemas entre condôminos, fiscalizar e supervisionar o trabalho do zelador e as funções administrativas, geralmente delegadas a uma administradora. Sendo pessoa jurídica, tem que ser feito o contrato de prestação de serviço, porque pessoa física pode ser qualificado como um empregado, inclusive regido pela legislação trabalhista. Mas para isso tem que ter subordinação. Se houver subordinação, fica meio comprometido as funções do síndico, que ele tem que ter uma independência maior para poder prestar o seu serviço com maestria. Ao contrário do que muita gente pensa, a profissão requer responsabilidade. Um projeto de lei tramita no Congresso para legislar a profissão. Se ele cometer algum ilícito, ele pode ser responsabilizado, inclusive na legislação tributária, por exemplo, se ele não recolher tributos, se ele praticar algum crime tributário, ele pode ser responsabilizado, porque o síndico, ele é o representante do condomínio e ele tem uma série de atribuições que são inerentes a ele. Seu Júlio já aderiu à novidade e abriu uma empresa para administrar outros condomínios. Além de administrar o condomínio onde eu estou morando, pretendo administrar outros condomínios e já estou fazendo em um outro condomínio. E para falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a advogada Bruna Cavalcante Lamonier Ferreira. Boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, vamos começar explicando qual é a diferença entre o síndico hoje em dia, que é eleito ali, escolhido entre os condôminos, e o síndico profissional que faz parte aí desse projeto de lei que tramita. O Código Civil, que é a norma geral que regula a atuação do síndico, ele estabelece que o síndico pode ser um morador condômino ou não, pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. A tendência hoje, principalmente em decorrência do tamanho dos condomínios que têm se formado, é que o síndico seja pessoa jurídica, então ele está por detrás de uma administradora de condomínios. E ele é profissional justamente porque ele se capacita, ele busca conhecimento em áreas específicas que às vezes um síndico morador não tem, como uma capacitação na área de contabilidade, de recursos humanos, de gestão de finanças, inclusive de direito. Então, o síndico profissional, ele é um prestador de serviço que não tem subordinação ao condomínio e ele busca justamente dar uma maior eficiência e qualidade nessa prestação de serviços. Tem um momento em que termina o direito civil, por exemplo, entram as regras do condomínio ou uma tem que caminhar paralela à outra? O Código Civil e a convenção, que é a lei interna do condomínio, elas têm que ser vistas em diálogo, elas são interpretadas conjuntamente. O Código Civil ele vai estabelecer as regras gerais que vão reger o condomínio, a administração do condomínio, e a convenção, que é deliberada em assembleia, ela estabelece regras específicas, que muitas das vezes são aplicadas
sem a interferência do Código Civil, ou quando ausentes, quando não existe uma matéria deliberada em convenção, aplicam-se as regras gerais do Código Civil. Então, elas são normas que sempre têm que ser vistas em conjunto. E isso é uma atribuição do síndico também, saber dessas regras todas que regem, né? Por isso que é importante que o síndico tenha um mínimo de conhecimento em direito, porque as atribuições gerais estão estabelecidas, como dito no vídeo, no artigo 1348 do Código Civil. Então, lá tem as regras gerais. O síndico tem que prestar contas anualmente, ele tem que zelar pelos bens do condomínio, ele tem que fazer o seguro da edificação, ele tem que convocar as assembleias, fora todas as normas que são estabelecidas em convenção e que ele tem que cumprir também, pena de sofrer alguma sanção. Se ele não cumpre alguma dessas atribuições que lhe é conferida, ele pode sofrer alguma sanção, tanto administrativa, civil e até penal, criminal? No âmbito do condomínio, em assembleia, por maioria absoluta de votos, o síndico pode ser destituído se ele comete alguma irregularidade, se ele deixa de prestar contas ou comete alguma falha na administração. Também ele pode ser responsabilizado criminalmente quando, por exemplo, ele comete algum crime contra a honra, ele faz alguma injúria, calúnia ou difamação, quando ele se apropria indevidamente de fundos e verbas do condomínio, verbas previdenciárias, ou civilmente, se ele comete algum dano que é passível de reparação. Tá ótimo, a gente vai continuar falando sobre esse assunto, que é um assunto que interessa muita gente. No próximo bloco, vou te pedir um minutinho e a gente já volta. E nós voltamos a falar sobre a profissão de síndico com a Bruna Cavalcante Lamonier, que é advogada. Bom, você disse no último bloco, no bloco anterior, que é preciso ter uma série de conhecimentos sobre a legislação, sobre o Código Civil, sobre as funções de síndico. Há uma forma de se preparar para isso? Existe um curso hoje em dia ou não? Não é obrigatório que o síndico tenha algum curso na área de direito, contabilidade, administração, mas algumas entidades oferecem cursos capacitantes e pela gama de obrigações e responsabilidades que o síndico está envolvido, é o ideal que ele faça, pena de ter que responder eventualmente por alguma omissão ou por alguma conduta imprópria. E o síndico, ele pode ter, mesmo no caso de ser um profissional contratado, uma profissão concomitante, exercer, ou tem um horário pré-definido para que ele fique no condomínio prestando esse serviço? Como é que funciona? É bom que os condôminos tenham em mente a consciência de que o síndico profissional, né, sobretudo, ele é um prestador de serviços e ele não tem, se o contrato não estabelece assim, ele não tem exclusividade para com aquele condomínio. Então, ele pode prestar serviços para outros condomínios. O ideal é que o contrato de prestação que é firmado entre o condomínio e essa empresa, ou o síndico, sendo pessoa física, ele estabeleça com exatidão, com clareza, quais são os deveres do síndico, os horários nos quais ele deve estar presente, porque os condôminos, em regra, gostam muito de conversar com o síndico, tirar dúvidas, fazer reclamações. Então, é importante que o contrato tenha pré-definido essas questões de horário, de atribuições, de competências, para que não gere conflitos e dúvidas pós-assinatura do contrato. Pois é, e hoje em dia, em muitos condomínios, o síndico é eleito entre os condôminos, né? Se ele não estiver exercendo a função dele como deveria, ele pode ser destituído, faz uma assembleia, como é que funciona? O síndico, ele tem um mandato de 2 anos que pode ser renovado sucessivamente. Nada impede que antes desse prazo de 2 anos ele seja destituído, acaso ele cometa alguma falha, como não prestar as contas devidamente, cometer alguma irregularidade, ou mesmo a administração não ser feita da forma devida. Em assembleia, por maioria de votos, os condôminos podem deliberar pela destituição do síndico e, claro, sempre respeitada a ampla defesa e o contraditório, o síndico pode, inclusive em juízo, contestar a decisão da assembleia, mas isso pode ser feito sim. E o síndico, ele pode transferir para outra pessoa algumas funções administrativas que competem a ele? Isso é permitido?
é permitido. A lei estabelece, o Código Civil estabelece que o condomínio tem que ter um síndico, não existem 2 síndicos. O que é comum é que exista um subsíndico. Mas além do síndico e do subsíndico, quando as atribuições são grandes, né, a administração executiva desse condomínio é mais complexa, é possível que se estabeleça um mandato ou uma autorização de representação para um terceiro, mas também depende de autorização da Assembleia. Tá ótimo, muito obrigada pela participação. Eu conversei com a advogada Bruna Cavalcante Lamonier Ferreira. Obrigada pela participação, até uma próxima. Até.